Fala galera, aqui é a Blu e o vídeo de hoje é uma conversa com vocês sobre a questão da bruxaria como filosofia de vida. Bom, antes de começar o vídeo eu preciso falar pra vocês que sim, eu estou ruiva, né, para vocês não estranharem, afinal, esse canal já me viu com diversas cores de cabelo e é a primeira vez que vocês vão me ver ruiva, inclusive é a primeira vez que eu estou ruiva na minha vida. Então não estranhem, sou eu, tá? Só mudei a cor de cabelo mesmo. Para quem é novo, seja bem-vindo aqui no canal. Geralmente a gente fala sobre diversos assuntos dentro da bruxaria, principalmente dentro da Wicca, da qual a religião que eu pertenço, tá bom? Mas a gente fala sobre assuntos diversos voltados ao mundo mágico. Então hoje não poderia ser diferente, não é mesmo? Vamos conversar sobre essa questão da filosofia de vida dentro da bruxaria. Eu tenho certeza que você que já está na bruxaria há algum tempo, já leu em algum lugar sobre a bruxaria como filosofia de vida, já viu outras bruxas falando sobre isso, já viu outras pessoas comentando sobre isso que fazem parte dessa rotina do dia a dia delas. E o que isso quer dizer? Eu tô vendo a bruxaria ficando cada vez mais famosa, eu tô vendo muitas pessoas praticando a bruxaria, eu tô vendo muitas pessoas falando sobre a bruxaria. E quando elas falam sobre filosofia de vida, eu vejo algumas coisas um pouco distorcidas da realidade. O que seria realmente uma filosofia de vida? Bom, quando você se predispõe, quando você fala eu sou bruxa, eu sigo a bruxaria, você já está adentrando aí a parte filosófica também por trás dessa questão. Ser bruxa vai além, muito além de fazer feitiços, vai muito além de acender um incenso, vai muito além de acender uma vela, mentalizar e tudo mais. Seja você uma pessoa que faz parte da religião Wicca ou não, se você leva a bruxaria como filosofia de vida, é importante a gente analisar e pensar o que realmente isso engloba. As pessoas têm confundido muito dentro do meio mágico a questão de filosofia de vida com a questão de realmente fazer feitiços e magias todos os dias. Ou simplesmente ligar um incenso, acender uma vela, fazer uma meditação. Gente, filosofia abrange muitas coisas, né? E o que uma bruxa faz no dia a dia dela? Além das questões básicas, além das questões práticas que as pessoas geralmente mostram para vocês, que é, todo dia de manhã eu faço uma meditação, todo dia pela manhã eu acendo um incenso, eu energizo meus cristais, a energia da lua ou do sol, né? Além disso, além da parte prática, a filosofia de vida abrange outras questões. E que questões são essas? Gente, para quem pratica a bruxaria, está diretamente ligado ao cuidado, ao honrar da natureza, dos seres vivos. E todas as questões que englobam todos os quesitos voltados a essa questão natural e do ser vivo. O que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa que se preocupa com as coisas que você utiliza no seu dia a dia, as coisas que você come no seu dia a dia, o que você usa no seu dia a dia afeta diretamente algum ser vivo? As coisas que você consome no seu dia a dia afeta de alguma forma os seres vivos? Então, a bruxaria ela também é uma discussão muito boa, voltada ao meio ambiente, às energias naturais e ao que a gente realmente honra, né? Não é só a gente simplesmente falar, eu sou bruxa porque eu gosto de cristais, eu gosto de ervas, eu gosto de velas, eu gosto de incenso, ir lá acender um incenso, acender uma vela. E aí? Vocês prestam atenção nos plásticos, nos recicláveis, nas coisas que vocês estão jogando para o meio ambiente, né? Eu acho que a bruxaria, ela engloba todas essas questões e muito mais, as questões políticas, as questões sociais. Eu não tô dizendo para vocês que, nossa, da noite pro dia eu vou virar a pessoa mais natureba do mundo. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é importante você fazer um exercício mental, um pensamento e realmente olhar para as coisas à sua volta e ver o máximo que você pode fazer para trazer a sua vida de uma forma um pouco mais natural, sustentável e que ajude os seres vivos à sua volta.
Eu não estou dizendo que toda bruxa é obrigada a olhar para a natureza, não estou dizendo que existe uma obrigação. Eu estou dizendo que se você fala que você segue uma filosofia, o que essa filosofia realmente engloba? O que essa filosofia realmente se preocupa? E eu estou falando sobre tudo. As roupas que a gente veste, eu estou falando sobre o shampoo, o condicionador, o sabonete que a gente utiliza, né? A maquiagem que a gente geralmente utiliza, as pessoas que utilizam maquiagem, os perfumes, os aromatizantes, até as coisas plásticas que a gente joga fora. Tudo isso tá dentro da questão de filosofia da bruxaria. A bruxaria, sim, é a questão de você acender o incenso, a questão de você mentalizar e tudo isso que eu falei no início. Faz parte da bruxaria, sim. Mas prestar atenção às coisas à sua volta, os seres vivos à sua volta, também faz parte da nossa filosofia. Também faz parte da nossa preocupação. Então, é importantíssimo que a gente sempre olhe para tudo à nossa volta e sempre nos preocupemos com todas as questões que envolvem os seres vivos, a natureza e tudo que a gente trabalha, tudo que a gente energiza. Não adianta nada a gente simplesmente, por exemplo, falar que está honrando a natureza, pega lá, vai numa cachoeira e joga lixo na rua. Joga papel de bala, joga garrafa plástica em um lugar que não é reciclável. A gente tem que prestar atenção em todas as coisas à nossa volta. Tudo isso que eu tô falando são coisas bem básicas e simples para dar só um exemplo do que a gente precisa realmente se preocupar. Além do nosso interior, além do nosso equilíbrio do dia a dia, eu não tô falando que você não deve fazer as meditações diárias, acender o incenso e tudo mais. Muito pelo contrário. É algo extremamente valioso, é algo extremamente potencializado, né? Você acordar de manhã, fazer a sua meditação, o seu yoga, a sua energização, ligar o seu incenso, tudo isso faz parte. Mas não só isso. Com essa conversa, eu quero elevar os nossos pensamentos para tudo que nos cerca, para tudo que está à nossa volta. É extremamente importante a gente analisar e olhar tudo. Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de coisas grandes. A gente também está falando de política, coisas que afetariam o nosso dia a dia, afetariam a natureza, afetariam os seres vivos. Afinal, a política tem as leis, a política tem as ideologias. Então, a bruxaria, a filosofia de vida, não é só acender incenso e dizer que é good vibes. É realmente prestar atenção no que a gente usa, no que a gente consome, no que a gente está idealizando, no que a gente está falando, no que a gente está fazendo. Tudo isso engloba a nossa filosofia de vida. Então, quando a pessoa fala, eu sou bruxa e eu acredito na filosofia de vida da bruxaria. Então, ela geralmente tem que estar englobada em todas essas questões. A gente não está falando sobre pessoas que usam a vida totalmente 100% naturais, tá? Se você faz isso, maravilhoso, perfeito. Mas eu tô falando pra gente pensar um pouco, analisar um pouco as questões que tem à nossa volta e realmente se preocupar, realmente adaptar as coisas, na hora de escolher até a própria vela que a gente for escolher, ver algo que sempre tá ali permeando as coisas mais naturais, que não vão agredir a natureza. Por exemplo, você vai pegar uma vela que foi feita de uma forma extremamente sintética, com um monte de corante que faz mal à natureza, vai lá acender num lugar natural. Você vai estar prejudicando a natureza, da qual você diz estar honrando, entendeu? Então é importante a gente sempre analisar tudo que a gente está utilizando e fazer o máximo que a gente puder para não prejudicar tanto a natureza quanto os seres vivos e tudo que está à nossa volta. Então, a questão da bruxaria como filosofia engloba tudo isso. E, principalmente, analisar as coisas que você faz na sua vida. Quando a gente se desperta para a questão da bruxaria, nós mudamos até o pensamento. Nós mudamos até o jeito que nós analisamos as coisas, o jeito que nós fazemos as coisas, o jeito que nós compramos as coisas e produzimos e consumimos e comemos. É ideal você analisar tudo isso. É ideal você realmente ver que isso faz coerência com o que você está praticando. Afinal, quando a gente fala sobre bruxaria, quando a gente fala sobre práticas ritualísticas,
dentro da magia, a gente está falando sobre energias naturais, ou seja, energias da natureza. E se a gente se preocupa, se a gente honra, se a gente utiliza essas energias dos elementais e tudo mais, a gente deve se preocupar com o que a gente está fazendo quanto a eles também, e quanto a toda a natureza. Não é só acender um incenso, uma vela, de novo, não é. Não é. Tem tudo isso que engloba essa questão da filosofia mágica, não é mesmo? Então eu quis trazer essa conversa aqui para o canal com vocês, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante a gente olhar e analisar o que significa o que a gente está utilizando, o que significa o que a gente está fazendo. Na hora de fazer um ritual, você não pensa na mentalização, você não se preocupa com as palavras que você vai utilizar, você não se preocupa com o intencionamento que você vai utilizar, né? Porque senão vai ser algo que às vezes não vai dar muito bom. Você também deve, né? Não tô dando carteirada em ninguém, mas é uma conversa para a gente analisar as coisas. Você também deve, e é importante pensar e analisar sobre todas essas coisas que você utiliza no seu ritual. Você deve utilizar uma coisa que vai interferir na natureza? Por exemplo, vou fazer um ritual na cachoeira, que é um lugar que muita gente faz mesmo. Aí vou levar alguma coisa plástica e acabo, por exemplo, vou levar uma vela e a vela tem um saquinho plástico. Eu tiro o saquinho plástico, jogo no chão, pego a vela toda artificial com corante, coloco na natureza, depois fiz o ritual, deixo a vela lá e deixo o plástico lá. Isso não é seguir o que você está realmente fazendo. Você está ali provavelmente fazendo um ritual de agradecimento, de honraria a natureza e está sujando a natureza. Então, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que entender o que a gente está falando. Se você segue a bruxaria como filosofia, é importante analisar tudo que você está fazendo, tudo que você está realmente pensando, mentalizando e jogando para a natureza. Senão, você não está fazendo as coisas com coerência. E aí as pessoas perguntam, por que tal coisa não dá certo? Por que as coisas estão complicadas? Por que as coisas estão difíceis? Às vezes, você não se doou mesmo para essa filosofia. Às vezes, você não prestou atenção totalmente no que você está fazendo. Então é ideal que você saiba tudo que você está utilizando. Claro que eu tô falando para vocês, gente. Não precisa ser, que nem eu falei para vocês anteriormente, não precisa ser uma pessoa que vai mudar completamente a vida e viver no meio do mato. Não tô falando isso. Se for isso, beleza, incrível. Mas é importante analisar as pequenas coisas da vida, analisar as coisas à nossa volta, analisar tudo que a gente está utilizando, se vai fazer bem, se você pode mudar um hábito, se você pode mudar alguma coisa, por que não fazer isso? Às vezes são atitudes que podem trazer benefícios até para você mesmo, não é mesmo? Então é importante, eu deixo aqui esse questionamento para todo mundo analisar o que realmente é a bruxaria como filosofia de vida. É um ato tanto quanto criterioso, do qual nós temos que analisar toda a nossa vida, já que se trata de uma filosofia, nós temos que analisar toda a nossa vida se a gente está realmente moldando ela para se enquadrar ao que preza a natureza, os seres vivos e as pessoas à nossa volta. Então é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, eu vou convidar vocês para conhecer a minha loja online, que se chama Mad Cat Story. É uma loja de produtos esotéricos e ritualísticos. Tem colares, tem pulseiras, tem acessórios, entre outras coisas. Então entra lá, o link tá na descrição aqui do canal do YouTube, tá bem? Então acessa lá. Não esquece que vocês têm cupom de desconto e a Alianca Wicca para vocês utilizarem e ganharem um descontinho lá na loja, tá bem, gente? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado uma luz aí para vocês, inclusive para vocês analisarem tudo que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, que a gente está pensando. É interessante a gente realmente fazer essa meditação, fazer estes intencionamentos diários para a gente entender o que a gente realmente está seguindo todos os dias, não é mesmo? Então tá bem, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.